Boa noite a todos. Nós temos a gratidão de poder voltar aqui na casa Luz e Amor. Como já fui assim, fiz Coen, o primeiro Coen que eu fiz na minha vida foi aqui. E a gente de vez em quando participa de alguma atividade, né? Tem muito carinho por todos os trabalhadores aqui da casa. E o Antônio Carlos é uma das pessoas que sempre abre as portas para que a gente está vindo participar de alguma atividade. Bom, hoje o nosso tema está relacionado com uma passagem evangélica onde Jesus nos faz um convite mencionando que nós adentremos a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que representa isso para nós? Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu ouvi uma palestra e onde o palestrante falava sobre essa passagem. E eu ficava me questionando, né, o que representaria isso para nós na nossa vida? O que serviria isso para nós no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução? E hoje, mais íntegro nos estudos da doutrina espírita, a gente pode compreender o que representa essas duas portas. Nós sabemos que a porta larga é aquela porta onde a maioria de nós, eu me incluo nela, porque nós ainda estamos muito ligados à questão dos bens materiais. Não que nós não podemos nos beneficiar dos bens materiais, mas até onde os bens materiais são importantes para nós. Até onde os bens materiais podem nos conduzir no nosso progresso espiritual. Então, fazendo uma análise nessa passagem, onde Kardec faz uma explicação a respeito das duas portas, relacionando-se a essa questão de que nós todos ainda vivemos em processos de imperfeição, muitas vezes nós vivenciamos os dois estados, que é aquele estado onde predomina o nosso estado de maldade ou de maledicência das nossas imperfeições, os nossos vícios, aquele estado de egoísmo a qual nós nos prendemos e muitas vezes. E há outros momentos da nossa vida a qual nós temos aquele momento de bondade, a qual nós reconhecemos que nós somos espíritos e que nós necessitamos de mudar o nosso prisma espiritual, de mudar a nossa convicção a respeito das questões materiais e espirituais, o que representa um e o que representa a outro. Na maioria das vezes, nós nos apegamos muito às questões das imperfeições, os nossos sentimentos, o que nós carregamos conosco, que tipo de sentimento nós nutrimos. Então, relacionando-se a essa questão da porta larga, está exatamente a questão dos sentimentos, onde nós temos ainda aqueles insights, onde muitas vezes nós nos perdemos naquele sentimento de maldade, de desejar que alguma coisa não se dê bem no caminho do nosso próximo. Às vezes, nós já temos aquele outro sentimento, que é de olhar para o nosso próximo e reconhecer nele um irmão necessitado e nós desejarmos o bem para ele. Nós desejarmos que aquele nosso irmão seja feliz. Então, relacionando-se a esses dois estados, nós vemos que, muitas vezes, nós precisamos refletir em qual caminho eu estou adentrando, a qual porta eu estou buscando. Então, Jesus, quando ele convida, fazendo essa menção que por diversas vezes ele relacionou esse tema entre as multidões e os apóstolos, e a qual, ouvindo essa mensagem, alguns perguntaram para ele, mas quem iria adentrar a porta estreita? Quem poderia adentrar a porta estreita? Então Jesus faz uma menção mostrando que só poderá entrar a porta estreita aquele que estiver realmente mudado, aquele que estiver realmente com seus sentimentos voltados para o bem. Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, ele narra uma passagem muito interessante que está no capítulo 15, que se trata a respeito do compromisso.
E quando eu li essa mensagem, né, eu me coloquei dentro dela. Ele narra que um determinado espírito que estava no mundo espiritual, desencarnado, ele escreve uma carta direcionando-se ao mestre. Quem seria o mestre? É Jesus. Então ele se direciona àquela carta pedindo para Jesus, para que Jesus pudesse dar a ele uma oportunidade, para que ele pudesse retornar ao mundo material e refazer o seu caminho, mudar a sua trajetória, porque ele havia se perdido diante de uma encarnação. E aí ele escreve uma carta, a qual o irmão X narra para nós, falando que na carta ele pede: Senhor, desejo que o Senhor permita voltar ao mundo material em uma oportunidade reencarnatória, tendo algumas necessidades, entre elas que eu possa exercitar-se de um corpo físico a qual eu tenho algumas necessidades. E aí ele vai descrevendo na carta, ele pedindo que ele pudesse vir cego, que ele pudesse vir surdo, que ele pudesse vir com a lepra estampada no corpo, para que ele pudesse ser desfigurado, né, junto ao corpo físico. Enfim, ele vai pedindo várias situações assim diante de Jesus. Então ele recebe de volta uma resposta, a qual um amigo espiritual traz a resposta para ele, falando que era para ele pedir misericórdia. E aí, analisando essa passagem, com certeza, quando nós estamos lá no mundo espiritual preparando para reencarnar, como nós já erramos muito em outras encarnações, a gente pede uma encarnação a qual nós possamos vir com algumas debilidades, vir na miséria, na pobreza, vir num corpo debilitado, com doenças e tudo mais. Mas os benfeitores, né, o nosso anjo guardião, aqueles espíritos que ajudam na nossa reencarnação, ele vai nos oferecer algumas oportunidades. Então esse espírito, quando ele pede para que ele pudesse vir nesse corpo debilitado, e a resposta que ele tem para que ele pedisse misericórdia, eles fazem o planejamento reencarnatório dele, dando a ele a oportunidade para que ele voltasse à Terra e trabalhasse com a mediunidade. Que ele pudesse ter um corpo perfeito, que ele tivesse uma saúde saudável, mas que ele tivesse como compromisso a mediunidade. Que ele viveria até os 30 anos, numa vida tranquila, regada dos favores materiais, mas que a partir dos 30 anos ele assumisse o compromisso com a doutrina espírita, com a mediunidade. E que ele trabalhasse até os 60. Então ele teria 30 anos, olha, só 30 anos, passa rápido, né? E então, ele aceita esse compromisso de voltar à Terra e de ter essa oportunidade de trabalhar com a mediunidade. Aos 30 anos, ele assume o compromisso com a doutrina espírita e com a mediunidade. Ele começa, então, a trabalhar dentro do centro espírita, desenvolvendo a faculdade mediúnica. E chega um determinado momento em que uma menina estava diante de um processo obsessivo e precisava muito dos favores de um médium, de alguém que pudesse auxiliá-la na sua recuperação, a ela libertar-se desse processo obsessivo. E Humberto de Campos, né, o irmão X, ele, juntamente com os espíritos que trabalhavam na sua equipe, eles começam a fazer uma análise, né, do centro espírita que tinha na cidade, quem poderia auxiliar aquela adolescente. E então eles descobrem um companheiro, que era Alberto Nogueira, que tinha lá a fichinha dele, todo elaborado, né, de como seria a trajetória dele aqui na Terra, quais os benefícios que ele recebeu para trabalhar, e estava lá a mediunidade. Então eles vão com aquele grupo de espíritos até a casa da mãe, onde estava a menina no processo obsessivo, e leva a intuí-la para que ela procurasse o centro espírita, porque na ficha que estava catalogado ali, ele estava trabalhando numa casa espírita.
E ela vai com a menina para o centro espírita, e chegando lá, ela encontra com o dirigente e pergunta por Alberto Nogueira, que era o médium, a qual eles deveriam procurar para que ele pudesse auxiliar aquela jovem a se libertar do processo obsessivo. E aí o dirigente, então, recebe, né, aquela mãe aflita, que procurava por Alberto Nogueira, e aí ele fala que Alberto Nogueira não estava mais participando assiduamente dos trabalhos mediúnicos da casa, e muito menos das atividades. Que já há um tempo ele havia afastado, estava ausente do trabalho que desenvolvia na casa espírita. E aí os espíritos conversam em pensamento com o dirigente, pedindo um endereço. E aí eles passam o endereço para ele, para os espíritos, onde ele morava, e eles intuem aquela mãe procurar ele na sua residência. E aí assim ela faz, e vai, chegando lá, ela procura por ele, e ele estava deitado, sentado numa cadeira de balanço, e de bermuda, de chinelo, descansando. Então ela aproxima dele e fala que estava precisando muito da ajuda dele, porque a filha estava num processo a qual ela estava buscando ajuda para que a filha pudesse libertar-se daquele processo obsessivo. Então, de imediato, ele recusou qualquer tipo de ajuda para aquela jovem. E aí ela implora, ajoelha-se nos pés dele e pede para que ele pudesse fazer aquilo, socorrer a filha dela. Então ele nega esse auxílio para aquela menina. E ele fala que o único ser que ele conhecia, que trabalhava, que se despendia gratuitamente qualquer recurso, era o burro, porque o burro que trabalhava demasiadamente, sem sofrer qualquer tipo de ação. Porque ele se colocava na condição de que ele estava doente. Então, assim, que o trabalho mediúnico para ele tinha reservado algumas enfermidades. Então, que ele havia afastado do trabalho mediúnico exatamente por conta dessa enfermidade que ele achava que a mediunidade estava causando para ele. Então, Humberto de Campos, né, a equipe de Irmão X, eles ficam muito decepcionados com toda aquela situação. E assim, muitas vezes nós também agimos da mesma maneira. Quantas vezes nós deixamos de ir ao centro espírita a participar das reuniões mediúnicas exatamente porque às vezes a gente se sente cansado, ou porque a gente acha que naquele dia não tem necessidade de eu estar presente. Então, se nós somos médiuns que estamos trabalhando com a mediunidade, seja no processo doutrinador, seja de assistência, é um compromisso que nós assumimos com a espiritualidade quando nós fomos reencarnar. Então, a mediunidade, ela é um donativo que eu costumo dizer nos nossos estudos do COEM, que a mediunidade é um donativo que a providência divina nos oferece exatamente para que nós possamos debitar algumas ações nossas do passado. Algumas encarnações a qual nós prejudicamos os nossos semelhantes. E às vezes nós imploramos por uma encarnação cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de problemas, quando na verdade a providência divina nos dá um corpo saudável, a qual nós temos condições de carregar ele dentro de uma encarnação, apenas com alguns recursos a qual nós temos que trabalhar dentro da doutrina, ou seja, em qual outro campo nós estamos inseridos. Então a porta larga é exatamente essa, a qual nós deixamos de assumir os nossos compromissos, a qual nós deixamos nos envolver pelas ações de imperfeições, de reclamações, porque nós temos algumas dificuldades para caminhar, esquecendo que nós temos irmãos nossos aqui no planeta Terra em situações ainda piores do que a nossa. Se nós formos olhar para os nossos semelhantes e ver as necessidades que cada um carrega, nós vamos perceber que às vezes nós temos um corpo perfeito, uma mente saudável, mãos que se favorecem para recursos de auxílio e a qual nós recusamos de fazer. Eu não sei se já contei em oportuna vez que eu estive aqui, mas quando eu era mais adolescente, né, jovem, ainda sou um pouquinho,
eu tinha assim, uma revolta, porque eu achava que a vida era muito difícil para mim. Achava que o meu serviço era longe, achava que a situação de dificuldade que nós enfrentávamos dentro do lar era coisa que meus pais eram responsáveis por isso. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que eu era uma pessoa muito egoísta, ignorante. E foi numa visita à cidade de Uberaba, no Hospital do Pênfigo, onde a dona Aparecida me convidou para sentar no jardim com ela, onde tem uma fonte. E ali nós ficamos 1 hora sentados conversando. E ela me falou tantas coisas para mim, das dificuldades que ela enfrentou no dia a dia, os problemas que ela teve dentro do lar, porque a família recusava ela de trabalhar dentro de um hospital, cuidando de pessoas com doenças como a lepra, o pênfigo, e outros tipos de doença que ela tinha ali, as crianças que ela cuidava do orfanato. Então nós ficamos 1 hora sentados. Era como se eu estivesse voltando no tempo e fazendo uma reflexão do que era a vida. E depois de refletir muito nas palavras dela, onde ela me mostrou um jovem de 26 anos de idade, numa ação reencarnatória muito difícil, porque ele estava numa situação débil, enxergava, mas não ouvia, não falava, tinha uma cabeça enorme, de cor negra, forte, a qual a gente olhava nele e falava assim, nossa, é um moço saudável, por que ele está nessa situação? Mas ele não conseguia andar como nós andamos, na mesma direção, pegar uma linha e ir, ou virar, não, ele só andava de fasto. E eu fiquei olhando aquela situação e ela me disse, segundo Chico Xavier, este é Mussolini, o braço direito de Hitler. Esta é uma das encarnações a qual ele está resgatando o seu passado. E haverá entre 6 e 7 ainda nas mesmas condições. Aí eu fiquei analisando. Tem um corpo saudável, uma mente boa, saúde perfeita, jovem, por que reclamar da vida? E aí ela me fez o convite, agora você pode adentrar o hospital. E aí foi onde eu entrei dentro do hospital, e lá eu tive a oportunidade de ver que muitas pessoas que se encontram lá dentro estavam numa situação muito, mas muito pior do que a minha. Alguns que faltavam os membros abaixo do joelho, faltava lábio, orelha, nariz, dedos. E aí eu pus a refletir. A minha vida é muito boa, aprenda a olhar para trás. Então a porta estreita é exatamente quando nós despertamos em nós a nossa condição espiritual e nós buscamos a nossa transformação. Nós damos um passo importante dentro do nosso planejamento reencarnatório, pedindo misericórdia. Mas misericórdia para que nós possamos chegar aqui na Terra e viver uma vida plena no trabalho do nosso desenvolvimento espiritual, que é o nosso progresso espiritual. De enxergar as nossas necessidades, mas enxergar as necessidades do nosso próximo e poder seguir o nosso caminho servindo. E muitas vezes nós podemos refletir em irmãos nossos que têm essa ação de buscar a porta estreita. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele narra a respeito do capítulo 20, a respeito de Maria de Magdala. Para mim, uma das lições mais lindas que existe dentro das passagens evangélicas é uma dessas que está relacionada a Maria de Magdala. Uma jovem que se prostituía, tinha uma vida muito farta, e a qual, um dia, cansado dessa vida, ela resolve sair caminhando pelas ruas de Cafarnaum. E quando ela estava numa das suas caminhadas, ela ouve um jovem pregando. Então ela aproxima-se e ouve as pregações de Jesus. Naquele momento, ela foi tocada por um sentimento que faz ela sentir que era um ser que podia se transformar, que ela podia se renovar a sua caminhada. E a partir daquele momento, ela começa a embebedar dos ensinamentos do Cristo e fazer a sua transformação. E ela busca uma vida saudável. Ela retorna para o lar e procura uma das mucamas, que era uma das camareiras que trabalhava com ela, da sua autoconfiança, e diz para ela: hoje conheci um jovem belo,
de cabelos longos, de olhares que iluminava e encantava toda a multidão a qual se aproximava dele. E ele tocou profundamente em minha intimidade. E a partir daquele momento, ela busca desfazer dos recursos que ela possuía e viver uma vida saudável ao encontro de Jesus. Por diversas vezes, ela teve presente em todos os lugares que Jesus estava. Ela fazia parte daquelas mulheres, daquele grupo de mulheres que seguia Jesus. Por diversas vezes, ela foi maltratada por ser uma mulher, uma prostituta, a qual ninguém acreditava na sua transformação. Mas Jesus acreditava na sua transformação. Mas Jesus sentia naquela mulher a necessidade que ela tinha de conhecer o seu evangelho, de se embebedar nas suas palavras, nos seus ensinamentos e seguir um caminho renovador, um caminho transformador. Tanto é que, lá naquele momento do túmulo, onde Jesus ressuscitava, quem foi que viu Jesus? Foi exatamente ela, aquela mulher que se transformou no primeiro momento em que teve seu encontro com Jesus. E a partir daquele momento, daquele encontro, ela se devota a um trabalho de servidão ao próximo, que ela se desfaz de todos os bens a qual ela possuía, usando-se dos recursos amoedados para comprar alimentos e remédios em benefício dos irmãos leprosos da cidade de Cafarnaum. Então ela passa a viver entre Cafarnaum e o Vale dos Leprosos que existia próximo à cidade de Cafarnaum, levando ali alimentos e remédios para aqueles irmãos que estavam no momento de dor, portadores da lepra. Foi uma mulher que serviu a humanidade daquela cidade com todo o seu amor em nome do Cristo. E quando ela estava já velha, no processo da enfermidade da lepra, porque ela se tornou portadora da lepra, ela vai para Éfeso ao encontro de Maria Santíssima e de João, pedindo para que eles pudessem abençoá-los em nome de Jesus. E ali ela desencarna. Quando ela desencarna, estava lá Jesus às portas, esperando aquela mulher. E Jesus fala: vem, filha amada, porque vencestes com muito amor as suas provas da terra. Então esta foi uma mulher que buscou a porta estreita. Buscou a porta do serviço ao amor. A porta do bem. E nós? Nós conhecemos a doutrina espírita. Nós estamos estudando a doutrina espírita. Será que já despertamos os nossos sentimentos para que igualmente possamos buscar essas portas? A porta estreita? Ou será que ainda permanecemos na indecisão, na incerteza de vivenciar a porta larga, que é o caminho da perdição, como diz Jesus? E ele fala nessa passagem que quando nós desistirmos de buscar a porta estreita para permanecermos na porta larga, nós iremos bater a porta querendo entrar no reino dos céus. Mas que lá nós ouviremos o não, que lá nós não seremos servidos, que lá nós não poderemos adentrar, que nós vamos ver os profetas Abraão, Jeremias, Isaías e tantos outros no reino dos céus, na glória. E nós vamos sentir que nós poderíamos estar lá. Então ele fala que haverá choro e ranger de dente. O que Jesus quis dizer com isso? Quando nós pensamos nesse choro e ranger de dentes, muitas vezes nós ficamos pensando o que representa isso para nós aqui na Terra. Nós sabemos que o planeta Terra está vivenciando um momento de transição, a qual todos nós estamos tendo uma oportunidade de fazer uma escolha, que é a escolha do caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da renovação. E nós sabemos que o planeta Terra, nesse processo de transformação, como Jesus disse, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Então nós sabemos que nem toda a população da Terra permanecerá. Nós sabemos que a maioria de nós que ainda estamos apegados às questões materiais, aos sentimentos doentios, perturbadores, não faremos parte do planeta.
Como os exilados de Capela não fizeram parte do planeta, aqueles que vieram para o planeta Terra. Da mesma maneira, seremos nós. Então, se nós desejamos permanecer aqui no planeta Terra, nós estamos tendo essa oportunidade de nos regenerarmos junto com o planeta, de fazer a nossa mudança, de fazer a nossa transformação. Então, quando Jesus fala de haver choro e ranger de dentes, é exatamente aí. Porque nós poderemos despertar em um outro planeta e ter a lembrança de que nós vivemos num planeta onde nós tínhamos alegrias, onde nós tínhamos momentos de felicidade, mesmo com as doenças, os desequilíbrios, mas nós vivíamos num planeta a qual nos abrigava e nos dava o conforto. Aí nós choraremos e lamentaremos pela falta da oportunidade de retornarmos aqui para continuarmos a nossa jornada. Então esse é o propósito da porta estreita, para que nós não choremos no amanhã, para que nós não reclamemos no amanhã as oportunidades que nós estamos perdendo dentro do nosso planeta Terra. E nós sabemos que o planeta Terra necessita dessa mudança, necessita dessa transformação, começando por nós. O planeta só mudará a sua constituição através da nossa mudança. Então os espíritos que aqui se encontram encarnados contribuirá muito para isso, para que o planeta possa mudar realmente. Então esta é a oportunidade que nós estamos tendo. Se nós desejamos um planeta melhor, se nós desejamos um planeta de felicidade, de alegrias, de esperanças, onde as consolações sejam plenas, nós temos que fazer com que a nossa caminhada seja para essa mudança. Então comecemos por nós. Nós muitas vezes reclamamos das dificuldades que nós vemos no nosso planeta, dos sofrimentos, das perturbações, dos conflitos que existem no nosso planeta. Mas o que estamos fazendo para mudar tudo isso? Emmanuel, em uma das suas mensagens, conversando com o Chico, ele fala das oportunidades que nós espíritas teríamos para ajudar na transformação do planeta Terra. Então esse é o momento a qual nós estamos tendo essa oportunidade de demonstrarmos que, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas lutas, nós poderemos contribuir muito para que o planeta Terra possa progredir, possa transformar e nós continuarmos fazendo parte dele. Então comecemos a renovar os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Se nós desejamos que as nossas atitudes sejam atitudes nobres, que venham fortalecer o nosso crescimento, comecemos a fazer essa renovação. Despertando essa luz que se esconde dentro de nós. Por isso Jesus disse, brilhe a vossa luz. Onde está a nossa luz? Então vamos acender essa luz e fazer com que a nossa trajetória aqui na Terra seja uma trajetória benéfica, a qual nós teremos a oportunidade de um dia poder agradecer. Que nessas oportunidades reconheçamos o espírito que somos e busquemos fazer a nossa tarefa, contribuir para que a doutrina espírita possa crescer, para que essa porta estreita seja a porta do nosso conhecimento, do nosso entendimento, a qual nós poderemos seguir. Então, para que nós possamos encerrar, lembrando uma passagem de Ramin Tagore, onde ele fala a respeito de Upagupta. É uma passagem que Jesus narra, mas ele traz uma narrativa para nós analisarmos a respeito de um jovem que dormia sobre a sombra de uma árvore e que uma jovem muito bonita, que vivia num prostíbulo, procura por aquele jovem e convida para que ele pudesse ir até o seu palacete. E ele então recusou o convite, dizendo, hoje não, um dia eu lhe procurarei. Então ela sai no tilenar do vento, revoltada, nervosa, porque aquele jovem havia recusado o seu convite. Porque homem nenhum recusaria o seu convite, mas aquele jovem recusou. E os anos se passaram. Um dia o Upagupta, caminhando pelas ruas da cidade, ele ouve um gemido dentro de uma casa. Então ele sai procurando nos escombros daquela casa e descobre aquela mulher toda estampada pela lepra. O seu corpo estava em chamas
através da doença da lepra. O odor da putrefação. E ele vê aquele sofrimento daquela jovem, então ele vai socorrê-la. Quando ela pede para que ele saísse, para que ele não aproximasse dela, porque ela estava morrendo. Então que ele deixasse ela morrer sem fazer nada por ela. Mas ele recorda daquele convite e fala: aquele dia eu não pude atender o seu apelo, mas hoje eu estou aqui para atender o seu apelo. E nos braços ele acolhe e fala que ele então levaria ela para que ela pudesse fazer parte da sua vida, do seu reino. E nós possamos refletir nessa questão: somos o pagúpita ou ainda estamos nas sombras? Então precisamos despertar em nós o sentimento de um espírito pagúpita, da renovação, da transformação, buscando a porta estreita, porque na porta larga, com certeza, nós iremos chorar, nós iremos reclamar a oportunidade que nós deixamos de ter no nosso caminhar. Então que Jesus possa nos abençoar, derramando sobre todos nós luz infinita, para que nós possamos descortinar em nós o ser que somos. Muita paz, muita luz.